Olá a todos os congressistas. Hoje o nosso bate-papo é sobre o uso da ozonioterapia no tratamento das disfunções estéticas. Isso aí. No terceiro Meet Internacional de Estética e Terapias Integrativas, falaremos sobre como o ozônio age no tratamento das disfunções estéticas, principalmente acerca da sua fundamentação, de como o ozônio tem comprovação, tem respaldo científico para uso em disfunções estéticas, assim como na sua aplicabilidade de uma maneira geral. Ok? Então vamos lá. Bom, só para contextualizar o que é o ozônio. O ozônio é uma molécula triatômica de oxigênio. Então o ozônio, ele contém oxigênio. Contém 3 átomos de oxigênio. Então para que eu tenha uma molécula de ozônio, eu preciso que haja a junção de 3 átomos de oxigênio. E tudo começa com o oxigênio diatômico. Então, o oxigênio que nós respiramos, por exemplo, o oxigênio diatômico, ele é composto por 2 átomos de oxigênio, O2. Quando essa molécula de oxigênio recebe, por exemplo, uma descarga elétrica, os átomos são separados, como você vê em amarelo no vídeo. Então, quando os átomos são separados e encontram uma outra molécula diatômica, eu tenho a formação de uma molécula triatômica, que é o ozônio. Então, o ozônio nada mais é do que um oxigênio diatômico, O2, que se separou, como você vê no vídeo, em 2 átomos isolados de oxigênio. Mas quando um desses átomos encontra uma outra molécula diatômica, ela forma a molécula triatômica do ozônio. Então, o ozônio é formado por 3 átomos de oxigênio. E se nós formos olhar como esse ozônio é formado, na própria natureza nós temos a formação do ozônio natural. Uma das formas com que o ozônio é produzido, é formado, é através de descargas elétricas da natureza. Nas nuvens eu tenho uma série de descargas elétricas nas nuvens, que às vezes ficam nas nuvens, mas às vezes elas descem. Que aí você vê no céu às vezes um relâmpago, que teoricamente é o que você vê, mas quando ele atinge a terra, atinge o solo, ele é considerado como um raio. Então, na verdade, raio e relâmpago é a mesma coisa. Então, quando um raio, relâmpago, cruza o ar atmosférico, a descarga elétrica é tão grande, tão forte, que ele é capaz de separar as moléculas diatômicas do oxigênio ambiental. Então, nós temos no nosso ar ambiente 21% só de oxigênio. Então, eu tenho 20% de molécula diatômica de oxigênio no ar ambiente. Quando a descarga elétrica desce e atinge, ela separa essa molécula diatômica nos 2 átomos de oxigênio isolado, que vão se juntar a outra molécula diatômica, formando a molécula triatômica ozônio. Então, em época de chuva, tempestade, se eu tiver raio cruzando o ar atmosférico, eu tenho a formação de ozônio. A outra forma, mais contundente e constante, é com a presença de radiação ultravioleta na Terra. Então, eu tenho a camada de ar ambiente na Terra. Então, desde quando a Terra foi formada, eu tenho a presença constante de radiação ultravioleta chegando à Terra. Essa radiação ultravioleta que chega à Terra, chega com muita força. É uma radiação ultravioleta muito forte. Tão forte que ela é capaz de quebrar a molécula de oxigênio do ar ambiente que circunda a Terra. Então, o oxigênio circundante na superfície da Terra, ele é atingido pela radiação ultravioleta, ele também é separado. E aí ocorre o mesmo processo da parte elétrica. Quando ele é separado, o oxigênio diatômico vira 2 átomos isolados de oxigênio que se junta com outra molécula diatômica de oxigênio, formando a triatômica ozônio, mesmo que eu expliquei agora na parte da eletricidade. Então, radiação ultravioleta, corrente elétrica, descarga elétrica, quebram a molécula diatômica do oxigênio, estando seus átomos isolados, irão se juntar uma outra molécula de oxigênio diatômico, formando o ozônio triatômico. E como a gente tem uma constante presença, uma constante radiação de raios ultravioletas vindo do Sol, atingindo a superfície da Terra, a quantidade de oxigênio separado, quebrado, é tão grande
que forma-se uma camada de ozônio. A camada de ozônio se dá porque a presença da radiação ultravioleta na superfície da Terra é tão grande e tão forte, e como a gente tem muito oxigênio presente, eu tenho formação de ozônio o tempo inteiro, formando a camada de ozônio, ok? Bom, entrando um pouco mais no nosso ozônio terapêutico, tem o alto poder bactericida, virucida, fungicida. Então, isso é largamente difundido e comprovado na literatura. É o terceiro agente mais poderoso do mundo depois do flúor e hipersulfato. O ozônio, quando a gente fala em ozonioterapia, quando a gente fala em uso do ozônio, a gente não utiliza só ozônio. A gente sempre terá uma mistura de oxigênio e ozônio. Eu nunca vou injetar só ozônio. Eu sempre injeto oxigênio junto. E na maior concentração de ozônio terapêutico, vamos colocar 100 microgramas, seria uma concentração bem alta. Eu tenho apenas 5% de ozônio e 95% de oxigênio. Por isso que é um gás com características embólicas, porque o oxigênio tem dificuldade para se dissipar, não é igual o CO2 da carbox, por exemplo. Então, se eu injeto o ozônio terapêutico, vai junto ao oxigênio, e o oxigênio permanece muitas vezes no lugar, deixando a região com um certo entumecimento, o que pode gerar até algumas lesões neurológicas, enfim. Bom, tem sido muito utilizada, muito estudada, há muitas décadas. O ozônio não é de agora que ele é estudado. O primeiro livro de ozônio químico, foi publicado em 1840. Então, o ozônio ele é muito antigo, muito antigo. Bom, e vamos entrar nas técnicas de aplicação na estética. Então, o ozônio é isso. É uma molécula triatômica, alto poder bactericida, alto poder fungicida, além de outros efeitos que eu vou comentar com vocês agora, falando das técnicas de aplicação na estética e principalmente quando eu falar das afecções na estética. Então, na estética nós podemos utilizar a via transcutânea, intradérmica, subcutânea, a insuflação retal e a via intramuscular, autohemoterapia intramuscular ou intravenoso, não o gás dentro do vaso. Não se coloca gás dentro do vaso, mas eu posso colocar um sangue ozonizado dentro do vaso. Eu posso colocar soro ozonizado dentro do vaso e isso acaba se tornando também uma via parastética, ok? Bom, falando especificamente das vias, o transcutâneo. Tem muitos profissionais de estética que não querem injetar ozônio por algumas questões pessoais, profissionais, enfim. Não querem injetar. E muitos perguntam, professor, eu não quero injetar, eu tenho medo de injetar, ou eu não posso injetar porque eu não tenho um conselho federal ainda de estética, enfim. Você pode usar o ozônio de forma transcutânea e cabe muito bem na estética. É extremamente eficiente com comprovação. Eu posso usar uma bag para corrigir um pós-operatório, eu posso usar compressas pós-limpeza de pele, eu posso usar ventosas para, de repente, trabalhar um tecido celulítico. Eu posso usar óleo ozonizado, que é largamente utilizado em várias afecções, inclusive da estética. Eu tenho sauna, banhos a hidrozonioterapia, a água ozonizada, fazer com que a cliente ingira água ozonizada também tem o seu valor. E hoje a cosmetologia ozonizada está presente no mercado de estética mundial. Hoje tem trabalhos publicados com o uso de cosmético ozonizado e vale a pena usar cosmético ozonizado em associação ao uso da ozonioterapia de uma forma geral, ok? Bom, e aí uma das formas de uso é com a bag. A bag, na verdade, é um saco. É uma forma que encontraram de aprisionar o ozônio para que ele fique em contato com a pele. Hoje a gente vê relatos até de gente relatando rejuvenescimento da pele com o uso da bag. Logicamente, isso tem restrição no rosto por conta da inalação. O ozônio não deve ser inalado. O ozônio é altamente tóxico para o tecido pulmonar. Eu posso colocar na pele, no sangue, na gordura, no músculo, no tendão, na articulação, menos no pulmão. Então, a bag é uma forma que encontraram de aprisionar
o ozônio na pele. Então, uma bag de cabeça, por exemplo, para tratamento de alopecia. Uma bag no pé para tratar um pé diabético, enfim. Bag é um saco plástico que vai manter o ozônio em contato com a pele. As compressas são o quê? Tecidos envolvidos, embebidos em água ozonizada. Então, eu pego uma compressa dessa da face, para tratar, por exemplo, uma cicatriz de acne. Então, eu molho o tecido na água ozonizada e coloco na pele, deixo aí por 20 minutos, enfim. Eu posso enrolar uma atadura com água ozonizada na pele para poder colocar dentro da bag. Então, a bag ela é feita com a pele molhada com água ozonizada ou com uma compressa com água ozonizada. Então, a compressa também é utilizado de forma transcutânea na estética. Eu tenho também as ventosas. As ventosas são capazes de distender a pele por conta do vácuo e melhorar a ação do ozônio na pele. Então, a ventosa, o que ela faz é o quê? Esticar a pele por conta da ação do vácuo e aumentar a relação do ozônio com a pele. Então, uma forma que encontraram de aumentar essa relação do ozônio com a pele, porque a pele distendida por conta do vácuo, ela fica, teoricamente, mais porosa, mais aberta à ação da ozonioterapia. E aí, hoje a gente tem colocado na área da estética o uso do pump como se fosse uma ventosa. Na verdade, o pump é uma ventosa, mas eu falo ventosa ozonizada. Então, no vídeo da direita, você vê que o gás está sendo introduzido dentro da ventosa para que ele fique condicionado ali por um certo tempo. A gente, na nossa experiência prática, a gente tem colocado pelo menos umas 5 seringas de 60 com ozônio dentro da ventosa. E aí a gente deixa de 20 a 30 minutos, que é o tempo da ventosa pump naturalmente. Ok? Então é uma forma que a gente encontrou de colocar o ozônio na pele, numa pele com foliculite, numa pele flácida, porque a função do pump tradicional sem ozônio é tratar a flacidez da pele, e talvez com ozônio seja até potencializado. Mas pense também, de repente, numa ulceração, onde você poderia utilizar até a ventosa pump. Então, nessa imagem, nesse trabalho publicado em 2012, se você quiser ler o trabalho, é só você apontar o seu celular para esse QR Code que está na tela, que você vai ter acesso a esse artigo científico que eu estou mencionando. Na verdade, ele é um livro, é um livrinho que traz essa informação. Então, tem lá uma úlcera infectada, você vê coleção purulenta, durante a aplicação você vê que é uma espécie de uma ventosa, e depois, imediatamente após a retirada da ventosa, você vê que o ozônio fez com aquela secreção purulenta, que certamente continha uma porção de bactérias e foram eliminadas pela ozonioterapia. A sauna, hoje comum, principalmente com esses aparelhos que você está vendo aí na foto da esquerda, onde o indivíduo senta, a cabeça fica do lado de fora e grande parte do corpo do indivíduo recebe a ozonioterapia. Há um questionamento sobre a temperatura dessa sauna. Ela não é muito quente, mas ela é quente, o que poderia degradar o ozônio, porque o ozônio não se dá bem com temperaturas muito altas, mas o mecanismo de produção de ozônio ele é constante e intenso. E mesmo que haja um aumento da temperatura, isso não consegue degradar o ozônio antes que ele seja utilizado, antes que ele entre em ação. Muita gente tem colocado esses sacos, seria uma bag para corpo, como sendo uma sauna. Só que muitas vezes essa bag grande ela não é aquecida, então fica muito mais para bag do que para sauna, mas a ideia é boa. Hoje está bem comum a hidrozonioterapia. São aparelhos produtores de ozônio com muita força, capazes de ozonizar uma banheira de água. Então o indivíduo ele entra na banheira de água e recebe ozônio no corpo inteiro. Muito usado para psoríase no corpo inteiro, acne em grandes áreas do corpo. Enfim, se a pessoa tiver uma afecção que pegue uma grande área do corpo, não tiver uma sauna, não tiver disponível, tiver condições de ozonizar uma água para ser utilizada numa banheira, ela pode fazer uma hidrozonioterapia de corpo inteiro.
Bom, chegamos ao óleo ozonizado, um recurso valiosíssimo, valiosíssimo na área da estética. O primeiro óleo a ser ozonizado foi ozonizado por Nikola Tesla em 1900. Ele ozonizou azeite de oliva. Então, desde 1900, o óleo ozonizado ele é utilizado. Então, o que é o óleo ozonizado? O ozônio ele tem uma relação muito particular com lipídios. A peroxidação lipídica envolve uma oxidação da estrutura lipídica, que pode ser da membrana celular, que pode ser do conteúdo dos adipócitos e que pode ser da estrutura lipídica dos óleos. Então, quando eu tenho a presença do ozônio com as cadeias, as chamadas cadeias oleofínicas do óleo, há uma peroxidação, e aí eu tenho a formação de ozonídeos de ácidos graxos. Esses ozonídeos são compostos oxigenados com características de instabilidade, são estáveis, compostos por 3 átomos de oxigênio, que caracteriza o ozônio, e outros compostos que dependem do óleo que ele está sendo utilizado para ser ozonizado. E aí, quando o ozônio entra em contato com os ácidos graxos do óleo, eu tenho a formação desses ozonídeos. Então, os ozonídeos são uma forma em que foi verificado que o ozônio consegue permanecer ativo ou em forma de atuante, ou seja, um elemento atuante, então ele está ali em forma de ozonídeo para poder atuar. Quando você coloca o óleo na pele da cliente, esses ozonídeos vão liberando o ozônio lentamente. Então, na verdade, é uma forma de ozônio que é liberada através desses ozonídeos, porque, na verdade, o ozônio mesmo ele foi utilizado para que ele peroxidasse a estrutura lipídica do óleo, os ácidos graxos do óleo, e a partir daí se mantivesse ativo em forma de ozonídeos. E aí, quando você coloca o óleo na pele, esses ozonídeos liberam o componente de ozônio na pele do indivíduo. O óleo é descrito largamente na literatura como um excelente mantenedor da ozonoterapia ativa. Então, alguns autores chamam de mantém o oxigênio ativo. Mantém um elemento com características de ozônio ativo. É isso que ele faz. Então, tem poder bactericida, tem poder restaurador, tem poder regenerador. O óleo ozonizado é um excelente produtor de efeito de ozônio. Então, quando você passa o óleo na pele, o óleo faz com que o ozônio entre em ação com a sua característica e seus efeitos. Quando você coloca o ozônio na água, quando você ozoniza uma água, esse ozônio permanece por algumas horas na água, mas no óleo ozonizado ele consegue permanecer ativo. Seus efeitos de ozônio permanecem ativos até por 5 anos, se você de repente guardar esse óleo na geladeira, ok? Bom, e aí um relato interessante de Zheng Lu, de 2018, eles mencionaram que o óleo ozonizado atua como hidratante e protetor da pele, principalmente peles que perderam a função de barreira. Então, se eu quiser hidratar uma pele, o óleo ozonizado tem indicação pela literatura. Então, eu poderia pensar no óleo ozonizado para tratar rugas? Sim, eu poderia pensar no óleo ozonizado para tratar ruga. Você vê uma imagem de uso de óleo ozonizado na região periorbicular, hidratando a periorbicular e melhorando o aspecto das rugas. Ok? Bom, aí uma queimadura antes da imagem de cima, e aí você vê 4 dias depois, com o uso do óleo ozonizado 2 vezes por dia, e 10 dias depois, o dedo em bom estado, se recuperando tranquilamente da queimadura. Bom, saindo do óleo, indo para a água ozonizada. A água ozonizada é um recurso também transcutâneo, embora você possa ingeri-la também. Então, quando eu utilizo uma água ozonizada, ou eu vou ingerir, ou eu vou molhar a pele. E aí é uma forma que a gente tem de colocar o ozônio ativo na pele. Então,
Diferentemente do óleo, tem um ozônio bem ativo na água, tanto que se você cheirar a água ou se você ingerir a água, você vai sentir gosto de ozônio, cheiro de ozônio. Já o óleo não, o óleo tem um cheiro característico, porque indica que ali eu tenho ozonídeos ao invés do ozônio literal. Bom, saindo da água, saindo dos meios transcutâneos, indo para os meios intradérmicos. Então, intradérmico é você colocar o ozônio direto na pele. É você colocar o ozônio de forma intradérmica ou é você colocar o ozônio subdérmico. Então, tanto o intradérmico quanto o subdérmico tem características de ozônio na pele. Então, o ozônio intradérmico ele pode ser intradérmico, subdérmico e até dermoepidérmico. Então, depende muito da técnica de aplicação. Quando a gente usa o ozônio para rejuvenescimento, a gente pode fazer a técnica de, por exemplo, mesoepidérmica, onde a gente coloca bem dermoepidérmica. Então, a técnica mesoepidérmica de ozonioterapia coloca o ozônio de forma bem dermoepidérmica. Mas se eu uso a técnica do pregueamento, eu já jogo o ozônio bem subdérmico. Então, dependendo de como você faça, dependendo do que você vai tratar, a gente chama tudo de intradérmico. Então, no intradérmico eu tenho rugas, flacidez, estria, terapia capilar, acne, cicatrizes, ulcerações, hipercromias, telangiectasia, etc. Então tá aí no slide para você ver, eu tenho uma aplicabilidade muito grande e você nota no slide, eu tenho respaldo na literatura para utilizar cada uma, para tratar cada uma dessas afecções com a técnica intradérmica. Então, injetar o ozônio na pele tem respaldo na literatura, tem comprovação científica, ok? E aí eu tenho, por exemplo, o ozônio subcutâneo, que é o uso do ozônio na gordura. Eu posso injetar no subcutâneo na celulite ou no subcutâneo na gordura localizada. Então, gordura localizada ou celulite é considerado subcutâneo. Então, intradérmica e subcutâneo são técnicas injetáveis. Então, eu falei das subcutâneas, para quem não quer injetar, e tem as injetáveis, que são as intradérmicas e as subcutâneas, ok? Bom, na subcutânea hoje a gente tem utilizado a ozonioterapia como se fosse um aparelho de carbox. Bom, e nós podemos usar também no método subcutâneo, nós podemos utilizar também a ozonioterapia como se fosse um aparelho de carbox. A gente tem utilizado um instrumento de silicone para que não haja comprometimento da saúde da cliente. Então, o ozônio é injetado direto, então não tem seringa. Ele é injetado direto do aparelho para a gordura, que pode ser direto do aparelho para a pele também. A gente tem tratado muito estria, terapia capilar com esse método. E a gente hoje ensina como você calcular a quantidade de gás que entra, a quantidade de ozônio que entra. Então, isso é calculável. Para cada segundo em que a agulha fica dentro da pele, da gordura da cliente, há uma quantidade de gás ozônio que é calculado para que você possa ter uma ideia do quanto você pode colocar nela, desde que seja algo seguro para a cliente, tá ok? E nós utilizamos esse aparelho aqui, é um aparelho que mede o ar ambiente na sala de atendimento. Então, como a gente tira a agulha da pele, o ar escapa, mas a gente faz com janela aberta, ventilador sobre a área-alvo e com o equipamento controlando a quantidade de ozônio que está sendo concentrado na sala de atendimento. Então, a técnica é segura e extremamente eficaz. Forma de uso do ozônio e com toda a segurança, até agora zero intercorrência na nossa prática clínica. Bom, a insuflação retal é outro recurso valioso que serve também para a ozonioterapia na estética. Na verdade, a insuflação retal é uma técnica, não é invasiva, ela é intracavitária, mas com características sistêmicas. Então, insuflação retal, ela é sistêmica, ela pode até substituir a autohemoterapia maior ou o uso do soro intravenoso.
Então, se você é um profissional que não tem habilidade, autorização legal para poder fazer auto-hemo maior ou injetar o soro ozonizado na veia, você pode utilizar a insuflação retal para ter uma ação sistêmica do ozônio. E tem afecções na estética que você precisa de uma ação mais sistêmica. É simples, baixo custo, pouquíssimas reações adversas. Vale a pena investir na insuflação retal, no tratamento de afecções de estética. Então, indicada para todas as áreas, inclusive para a área da estética. Bom, ações. Aumenta a oxigenação no sangue. Então, aumenta o tempo de ação da oxihemoglobina, ou seja, a oxihemoglobina teria uma ação mais contundente ao liberar o oxigênio aonde ela estiver sob o efeito do ozônio. Aumenta a quantidade de antioxidantes, ativa um fator de transcrição chamado NRF2, que a partir daí libera uma cascata de enzimas antioxidantes, diminui o estresse oxidativo, ou seja, eu estimulo, na verdade, um estresse oxidativo leve com ozônio, o que faz com que o corpo entenda que há um estresse oxidativo e a partir daí eu tenho acionamento de NRF2, liberando a sua cascata de enzimas antioxidantes. E aumenta a imunidade de forma contundente. Estamos numa época de pandemia, estamos no final de 2020, então nessa época de pandemia, o aumento da imunidade com a insuflação retal é bastante valioso. Bom, e aí no procedimento prático, a gente pode, por exemplo, colocar a cliente em decúbito lateral, se você quiser fazer tudo passivo. Ou tem cliente que ela mesma põe a sonda, mas tem cliente que não põe a sonda e quer que você ponha. Então, a abordagem é simples. A pessoa não precisa nem tirar a roupa. Você aborda o ânus da cliente e introduz a sonda. Então, você introduz a sonda. Normalmente, a profundidade ou a extensão da sonda é de 7 a 8 centímetros, é mais ou menos isso aqui, essa largura do punho. Então, de 7 a 8 centímetros. Então, você coloca um gel na ponta da sonda para que ela deslize mais facilmente, não incomode a cliente e você introduz a sonda dentro da cliente. Tem cliente que prefere ir ao banheiro e ela mesma colocar a sonda. Tudo bem, mas se ela não quiser, se ela tiver medo, estiver insegura, você pode fazer isso para ela desse jeito. E depois que a sonda está dentro dela, nós vamos colocar o ozônio. Então, o dobrar da sonda, isso tem a ver normalmente com a segunda aplicação. Então, eu abro, dobro, conecto a seringa e injeto lentamente o ozônio. Pronto, injetei o ozônio. Agora, na hora de tirar, eu dobro a sonda, fecho ela e vou reabastecer. Simples, fácil, rápido de se fazer. Ok? E ao final, você pode retirar a sonda e aí o auxílio de um papel toalha entre a sonda e a calcinha ou a cueca do cliente ou da cliente faz com que, ao retirar a sonda, caso ela venha com algum pedaço de fezes, ela esbarraria no papel, no papel toalha e não na roupa do cliente. Então é só uma precaução para evitar que a roupa do cliente venha a ser sujada por fezes, tá ok? Bom, saindo da insuflação retal, indo para a autohemoterapia menor. A autohemoterapia maior, ela é feita normalmente no ambiente hospitalar, normalmente com a presença de um médico na equipe, porque há necessidade da prescrição de um anticoagulante, porque a quantidade de sangue é de 100 a 225 ml. Então, é uma grande quantidade. Então, o risco de coagulação é grande. Já na autohemo menor, a quantidade de sangue ela é menor. Eu posso retirar o sangue e injetar esse sangue de forma intramuscular. Ou eu posso retirar o sangue através de um scalp e devolvê-lo para a veia através do próprio scalp. Então, primeiro eu vou retirar o sangue. Mas a seringa que eu vou retirar o sangue, ela tem que estar com ozônio. Então, eu vou retirar
eu vou retirar o sangue e colocar numa seringa com ozônio para que eu possa misturá-lo para que ele fique ozonizado, ok? Bom, indicado para regulação geral do corpo, coadjuvado com vários recursos, diversas afecções de estética e é comparável com uma autovacinação. Então a literatura fala o seguinte: o ozônio ele tem uma ação contundente nos vírus. O ozônio ataca as proteínas de associação, que são aquelas chavetas que o vírus usa para se encaixar nas células e aí infectá-la. E ele também trabalha na membrana lipídica do vírus. Então, ele atua no envelope lipídico, na estrutura lipídica da membrana. Lembra que eu falei da peroxidação lipídica? Ele danifica o lipídio da membrana do vírus e danifica as chavetas de associação, as proteínas de associação, que são aquelas chavetas. Isso faz com que o vírus fique enfraquecido ou inativo. E aí, quando você retira o sangue do indivíduo, esse sangue vem com o vírus. E aí você mistura ele com o ozônio danifica o vírus. Quando você devolve esse sangue com o vírus danificado, enfraquecido pelo ozônio, o corpo tem mais facilidade em combater esse vírus. Por isso que ele é chamado de autovacina. Então o corpo teria mais facilidade para atacar esse vírus enfraquecido, danificado pelo ozônio. Só que no Brasil, no território nacional, a Anvisa emitiu uma nota técnica em 2017 não recomendando a autohemoterapia no território nacional. Então, desde 2017, a Anvisa não recomenda o uso da autohemo. Só que a gente está numa situação em que a gente espera que os conselhos regionais, aliás, que os conselhos federais das profissões autorizadas a fazer ozonoterapia no Brasil, como por exemplo a farmácia, biomedicina, odontologia, a enfermagem e até a fisioterapia, tem uma resolução que dá a entender que o profissional pode fazer ozonoterapia. Então a gente espera que esses conselhos normatizem a ozonoterapia, autorizando o profissional a fazer a autohemoterapia menor, pelo menos, que é o que é feito atualmente nas clínicas. Então, embora haja essa nota técnica da Anvisa, muita gente hoje utiliza a autohemoterapia em suas clínicas e consultórios. Bom, uma forma de se fazer uma variação da técnica é essa. A gente usa um scalp, eu uso muito essa técnica, então a gente aborda a veia com o scalp, o sangue já começa a se deslocar pelo rabicho do scalp. Na ponta você já pode deixar a seringa encaixada ou deixar com aquela tampinha. Quando você abre, o sangue começa a correr. Quando ele chega até a seringa, você começa a puxá-lo. Essa seringa ela já vai com o ozônio. Normalmente, no protocolo clássico, são 5 ml de ozônio. Aí eu estou dando uma acelerada no vídeo para poder adiantar. Então, ela vai com 5 ml de ozônio e você retira mais 5 ml de sangue. E aí você vai misturar. Ó, mistura lentamente. Aqui eu estou adiantando o vídeo. Misturou lentamente, vira ele de ponta cabeça para que a parte com ar fique na parte de cima e a partir daí eu vou introduzir lentamente, eu vou devolver lentamente o sangue através do próprio scalp para a veia. Então eu retiro o sangue com um scalp e uma seringa que já tenha o ozônio. 5 ml de ozônio, mais 5 ml de sangue. Misturo os dois, viro de ponta cabeça e devolvo. Essa é a autohemoterapia menor. Bom, essas são as técnicas de aplicação que nós podemos utilizar na área da estética. Então vamos agora às principais indicações e justificativa do uso do ozônio nas afecções de estética. Eu listei 3 principais onde eu vou me ater mais, onde eu vou me aprofundar mais. Então, 3 técnicas principais de ozonoterapia na estética. A primeira, a celulite. O ozônio é altamente indicado para celulite com bastante comprovação científica. Então, primeiro entendendo o quadro geral. Olha que relato interessante publicado este ano de 2020. O tecido adiposo, ele possui um alto grau de estresse oxidativo. Olha que prato cheio para o ozônio. O ozônio combate o estresse oxidativo. Se ele combate o estresse oxidativo, vai combater a celulite, porque celulite está ligado, está associado a estresse oxidativo. Então, muita gente que, de repente, do nada começa a ter
a sua celulite aumentada, é porque se envolveu no processo de estresse oxidativo e às vezes nem percebeu que estava indo por esse caminho. Há uma correlação entre estresse oxidativo e processo fibrótico, ou seja, se você pensar na fibrose celulítica, está ligada a estresse oxidativo. Então, celulite como um todo, processo fibrótico, as espécies reativas de oxigênio que estão presentes em quem tem estresse oxidativo aumentado, está ligado à evolução fibrótica. Então, tecido celulítico, fibrose, está ligado a estresse oxidativo. É comum o excesso de gordura subcutânea, então a ozonoterapia trata a gordura subcutânea, então diminui a celulite por conta disso, e na celulite eu tenho uma estagnação da microcirculação, e fazendo com que todo o quadro piore. O ozônio trata tudo isso. O ozônio diminui o estresse oxidativo, o ozônio diminui gordura subcutânea, o ozônio estimula a circulação sanguínea. Ok? Bom, e aí umas justificativas para o uso do ozônio na celulite. Esse é um trabalho publicado em 2006. Se você quiser ler o trabalho, é só você apontar o seu celular para o QR Code que está na tela. Então, Cerito, em 2006, mencionou que o ozônio não tem um efeito fibrinolítico comprovado. Que, apesar disso, em virtude da estrutura fibrótica, está entremeada com tecido gorduroso, quando a gente injeta o ozônio na área celulítica, há a possibilidade de diminuir a gordura. E a gordura entremeada, diminuindo a fibrose, perderia sustentação, ficaria mais maleável, diminuindo o aspecto do furinho. Então, segundo ele, 2006, não há efeito fibrinolítico. Mas a gente hoje trabalha com um artigo publicado em 2013, um artigo da área de odontologia, onde mostrou que o óleo ozonizado teve uma ação de diminuição da fibrose. Então, o óleo ozonizado teve uma ação de fibrinose, um efeito fibrinolítico. Então, hoje a gente entende que o ozônio, sim, consegue diminuir fibrose. A gente tem visto na prática clínica em clientes que fizeram pós-lipoaspiração. Então, é um relato de 2006, mas ele também justifica que, mesmo assim, mesmo sem ter uma ação fibrinolítica, que hoje a gente entende que o ozônio poderia diminuir a tensão fibrótica ao diminuir o tecido gorduroso entremeado na fibrose. Bom, ativa a estrutura proteica, o fator de transcrição proteico NRF2, e aí com isso ele vai estimular a liberação de enzimas antioxidantes, diminuindo o estresse oxidativo, retarda a evolução da celulite, pelo menos. O ozônio exerce ação anti-inflamatória. Hoje fala-se muito em processo inflamatório celulítico, normalmente é um processo inflamatório crônico, e o ozônio trataria isso, porque ao acionar NRF2, ele diminui um outro fator de transcrição responsável pela liberação de citocina inflamatória, que é o NF-κ. Então, o NFR2 diminui a ação de NF-κ, diminui a inflamação. E o ozônio decompõe os lipídios, lembra daquela ação dos lipídios, em lipoperóxidos e hidroperóxidos, produtos de oxidação lipídica. Então, o ozônio danifica a estrutura lipídica de qualquer coisa dentro da cliente. Então, se eu tenho uma estrutura lipídica na membrana do adipócito, o ozônio vai atuar ali. Se eu tenho lipídio dentro do adipócito, o ozônio pode atuar ali também. Pronto, aí uma justificativa. Então, tem um trabalho publicado em 2002 do Galo Foro, e outro em 2018, agora mais novo, do Cardoso. Do Galo Foro você pode ler no QR Code, onde eles colocam de forma bem clara a ação do ozônio na membrana do adipócito. O ozônio liga-se às duplas ligação de ácidos graxos. Lembra que eu falei do óleo ozonizado? O ozônio oxida os ácidos graxos do óleo ozonizado e divide. Ele quebra esses ácidos graxos, e isso tem um papel importante ao potencializar a ação das mitocôndrias, que precisam desses ácidos graxos para a produção de energia. E aí, essas cadeias lipídicas são fragmentadas por conta da oxidação, e isso pode causar dano às paredes celulares dos adipócitos. Essa é uma forma, é uma via com que o ozônio danifica a estrutura
adipositária na área celulítica, e é claro, isso serve também para a gordura localizada. Daqui a pouco eu vou falar disso. E aí uma outra justificativa para tratar é a ativação da microcirculação, e a gente sabe que o tecido celulítico é um tecido mal vascularizado. Bom, aí eu peguei vários autores, autores que falaram de celulite, cada um com seu protocolo. Então eu selecionei aí o que está em amarelo, o que eu julgo como sendo o ideal para você ter na sua prática clínica. Mas eu vou mostrar alguns resultados para vocês de protocolos que fogem um pouco dessa literatura. Então, a dose, eu elegi a dose de 1 a 5 microgramas. 1 a 5 microgramas dentro dos autores que eu vi ali. O volume por ponto, 3 a 5 ml em cada ponto. O volume total, 200 ml. 1 a 2 vezes por semana. E você pode associar insuflação retal ou drenagem linfática com óleo ozonizado. Óleo ozonizado de forma tópica na estética. Então, esses itens em amarelo é o que eu vi dentro da literatura, comparando os autores, vendo prática clínica e coloquei como sendo a minha ideia de protocolo para tratar celulite. Mas atenção, quando eu falar aqui da dose, eu vou mostrar alguns resultados que a dose é diferente. Por exemplo, esse é um trabalho de uma empresa da Tony Derme, e a Tony Derme colocou um trabalho, colocou uma situação de tratamento onde eles colocaram o que está na literatura. Então, o que está na literatura, 5 microgramas, um bom resultado para gordura localizada, para celulite. Esse foi o trabalho de uma colega da Marília, em que ela usou 10 microgramas, o dobro do que a literatura prevê, mas teve uma boa resposta de tratamento. E aí, da Joara, o trabalho anterior é da Joara também, que ela é de Marília. Bom, aqui da Joara também, que é de Marília, um bom trabalho com 10 microgramas. Então, são colegas que fizeram um trabalho e modificaram um pouco o que está na literatura. Está valendo, o que importa é que você tenha resultado e não traga prejuízo para a sua cliente. E hoje a gente entende que há uma evolução dos protocolos da literatura. São protocolos relativamente antigos, que funcionam, mas a prática clínica está nos dando um outro norte com segurança e eficácia. Ok? Bom, saindo da gordura da celulite, vamos para a gordura localizada. Justificativas. Olha, o ozônio é altamente reativo. Ele vai fazer a peroxidação lipídica, que é o mesmo que degradação oxidativa dos lipídios. Então, a peroxidação lipídica é o dano à estrutura lipídica da onde o ozônio atinge. Então, o nosso foco aqui tem a ver com membrana do adipócito e conteúdo lipídico do adipócito. Então aí, o ozônio decompõe os lipídios em vários derivados, acabei de falar agora, na celulite. Lipoperóxido, hidroperóxido e os LOPs, produto de oxidação lipídica, porque ele danifica as duplas ligações de carbono da estrutura dos ácidos graxos, tá ok? E aí, a peroxidação lipídica vai atuar de forma contundente na membrana do adipócito. Aumenta a permeabilidade da membrana. E ao aumentar a permeabilidade da membrana, você pode expurgar líquido intracelular. Ou seja, aumenta a fluidez, aumenta a expansão do líquido intracelular, ou seja, assim como pode sair, também pode entrar. E aí, isso deixa em risco as organelas. Então, há risco de ruptura da membrana, há risco para as organelas e há risco de morte para o adipócito. Então, o ozônio vai atuar na estrutura lipídica da membrana, podendo aumentar a permeabilidade dela, tanto para o expurgo de líquido como para a entrada de líquido. Ocorrendo isso, ela pode distender, danificar organelas e a morte. Isso foi descrito por 2 autores, de Filippo em 2010 e Vasconcelos e colaboradores em 2007. São autores que justificam essa ação de peroxidação lipídica na membrana do adipócito por atuar na estrutura lipídica da mesma. Ok?
Bom, esse é um trabalho do Cardoso, publicado em 2018, onde ele, os autores trataram o lipoma, e aí eles colocaram 4 microgramas, uma dose baixa, que aí vai de encontro ao que a gente vê na literatura, o que a gente vê na prática clínica para a gordura, e colocaram 10 ml no ponto e verificaram um bom resultado de diminuição de lipoma. Então, lipoma não é câncer, lipoma não é maligno, o lipoma é benigno e pode ser muito bem tratado pela ozonioterapia, ok? Esse é o trabalho de uma mentorada, da Juliana, onde ela utilizou 10 microgramas e associou insuflação retal. Esse é do parceiro Rodrigo Garrara, que injetou 20 microgramas com uma boa resposta em dobrinha das costas e flancos. Aí foi o uso da ozonioterapia em forma de acarbox, não foi com seringa, foi com o gás direto na gordura, com 10 microgramas. Aí foi associado com cosmético. Então, uma empresa de cosmético tem um produto que é de ciclotermia, onde há a junção das duas, quente e frio, cosméticos que aumentam a temperatura, cosméticos que diminuem a temperatura, e na associação com o ozônio, uma ótima resposta para flancos e para gordura localizada no abdômen. Então, a associação de ozônio com cosmético também dá super certo. Falando em associações, eu posso associar com vários recursos, com criolipólise, radiofrequência, carbox, ultrassom. Normalmente, a maioria deles é utilizada antes do ozônio. A exceção é a criolipólise, que pode ser utilizada depois. Então, radiofrequência, carbox, ultrassom, ultracaptação, onda de choque, antes. Mas criolipólise pode ser antes, ou pode ser depois, não há problema nenhum. Tanto faz, ok? Bom, e aí a gente empreendeu uma pesquisa, está em andamento ainda, a gente concluiu um estudo piloto, onde a gente conseguiu empreender uma metodologia que até então a gente não vê na literatura e nem no mercado a gente vê, mas na literatura não contempla, então é algo inovador, que é o uso do soro ozonizado para tratar gordura localizada. Então, nosso estudo, nós fizemos com 3 grupos. O grupo 1 utilizou ozônio, gás ozônio, na gordura direto. O grupo 2 usou soro ozonizado. A gente ozonizou o soro com 60 microgramas por 10 minutos num frasco de 250 ml. 60 microgramas, 10 minutos, frasco de 250 ml. E injetou 5 ml por ponto nas clientes. E o terceiro grupo, que aí até saiu o grupo 1 erradamente, grupo 3, a gente utilizou soro sem nada. Soro sem nada, sem substância nenhuma, que era o grupo controle. Bom, nos nossos resultados preliminares, a gente verificou que o gás ozônio diminuiu 14,91%. Então, uma boa diminuição, quase 15%, só o gás, em 5 sessões. E aqui, soro ozonizado, diminuiu quase 20%, com 5 sessões. Isso foi nos nossos resultados preliminares. A gente verificou que, com o passar do tratamento, houve uma certa igualdade, tanto o ozônio quanto o soro ozonizado produziram bons resultados de forma relativamente similar. Ok? Bom, rejuvenescimento e flacidez tissular. Bom, o ozônio é altamente indicado no rejuvenescimento e tem justificativa para isso. No envelhecimento, que pode ser orgânico, pode ser da pele, eu tenho um nível crônico de inflamação. Um nível baixo, crônico de inflamação. Isso é comum no envelhecimento. E o ozônio trata a inflamação. É comum no envelhecimento eu ter estresse oxidativo e ação do fator de transcrição NF-κ-beta, onde eu tenho cascata de citocinas inflamatórias. E aí, quando eu uso ozônio, eu consigo combater essa inflamação e consigo retardar a evolução do envelhecimento. Então,
estimular, por exemplo, o fator nuclear, o NF-R2, eu vou inibir o fator nuclear K-beta, que está ligado ao envelhecimento. Então, ó, em 2007, Alder e colaboradores mencionaram que a inflamação está ligada ao envelhecimento. O fator de transcrição NF-K-beta inflama o corpo, está ligado ao envelhecimento. Ok? E aí, o ozônio. O que o ozônio faz? NRF2. O NRF2, ele libera enzimas antioxidantes, combate a ação de NF-K-beta, diminui a inflamação e retarda o envelhecimento. Então, se você quiser tratar o envelhecimento, cuide para que o seu cliente tenha o estresse oxidativo diminuído, tenha a inflamação diminuída. E isso você consegue estimulando o NRF2 a liberar enzimas antioxidantes e mantendo a homeostase redox. A homeostase redox o corpo produz radicais livres naturalmente por vários fatores, mas o corpo também tem a sua arma contra isso, que é NRF2, que libera enzimas antioxidantes. Então, quando a quantidade de estresse oxidativo é superada pela quantidade de enzimas antioxidantes, eu tenho um equilíbrio redox. Mas se eu tenho muita inflamação, se eu tenho envelhecimento, eu posso ter um NRF2 incompetente para poder produzir a quantidade de enzimas antioxidantes suficiente para poder diminuir ou debelar a inflamação. É nessa hora que com o ozônio eu consigo ativar a ação de NRF2, mais enzimas antioxidantes e menos inflamação, menos envelhecimento. Então, está aqui o ozônio, ao ativar a ação de NRF2, pode prevenir ou retardar o envelhecimento. Esse é o nosso entendimento. Ok? E aí, eu posso simplesmente fazer uma insuflação retal para diminuir o estresse oxidativo, estimulando a ação de NRF2, e eu retardo o envelhecimento. Só que se o indivíduo tiver rugas, eu tenho que tratar as rugas. E aí a gente pega um pouco do conceito da carbox, um pouco do conhecimento da carbox, que não dá para desvencilhar. Tem gente querendo desatrelar a carbox do ozônio, é difícil porque carbox é agulha e gás. Agulha injetando gás e ozônio é a mesma coisa, então tem hora que não dá. Então, reparem nessa imagem aqui, eu tenho a introdução de uma agulha numa ruga. Quando eu introduzo uma agulha numa ruga, pode ser ela de carbox ou de ozônio, eu traumatizo mecanicamente essa ruga e inflamo a ruga. A ruga vai ser inflamada. E ao inflamá-la, eu tenho processo inflamatório que evolui para produção de colágeno, aumento da ação de fibroblastos e produção de colágeno. Então, com ozônio, não tem como fugir, é a mesma coisa. Então, eu tenho aqui, lesão com agulha e eu ainda injeto ozônio. Então, eu enfio a agulha, às vezes descolo, traumatizo, tiro 2/3 da agulha e jogo ozônio. Então, eu tenho lesão da agulhada e com ozônio, porque o ozônio acaba descolando e acaba lesionando também. Com isso, NF-K-beta vai agir inflamando a região. Agora, eu quero o NF-K-beta atuando a meu favor, porque se ele inflamar a região, porque eu agulhei, traumatizei mecanicamente, e porque eu joguei ozônio, esse NF-K-beta agora, ao inflamar a região, irá aumentar a ação de fibroblastos, aumentar a ação de fibroblastos e produzir colágeno. Porque NF-K-beta, quando ele inflama a pele, ele libera fator de crescimento TGF-beta. E o fator de crescimento TGF-beta tem um papel fundamental para produzir colágeno, principalmente colágeno tipo 1. Com isso eu tenho o reparo tecidual da pele tratada e rejuvenescida. Então hoje não dá para você tratar alguém com envelhecimento sem fazer uma insuflação retal para poder atuar sistemicamente, acionando o NRF2, melhorando a parte do estresse oxidativo, melhorando a parte da inflamação geral. Mas eu também não posso abrir mão da agulhada e do trauma. Naquele lugar vai haver uma inflamação contundente e ao inflamar a região eu vou ter liberação de TGF-beta.
e aí são importantes para a cicatrização de ferida. Está aqui descrito por Travaglia e colaborador 2010. Se você quiser ler esse artigo, é só você apontar o celular para esse QR Code abaixo que está na tela. Ali, Base e ULA mencionaram em 2018 que se eu injetar ozônio de forma intradérmica, que é o que eu estou tentando mostrar no vídeo, eu vou acionar fibroblasto para produzir colágeno e reparar a pele. Ok? Então, dessa forma, o ozônio é altamente comprovado, altamente indicado para tratar rejuvenescimento. É o nosso entendimento. Bom, e aí, fundamento básico para tratar rejuvenescimento e flacidez com ozônio. Eu descolo a pele com agulhada e o gás. E aí eu inflamo a pele. Ao inflamar a pele, eu tenho produção de colágeno e modificação estrutural. Então, aqui, um protocolo da Schwartz, em 2017, ela colocou 1 a 2 microgramas para injetar de concentração. Mas o mercado hoje, principalmente aqui no Brasil, utiliza de 8 a 15 microgramas. 8 a 15 microgramas é seguro e dá bons resultados, embora a literatura cite 1 a 2 microgramas. Tem aparelhos que você não consegue fazer 1 micrograma. E aí é comum usar 5 microgramas, que também funciona. Então, 1 a 2 funciona, a literatura descreve. 5 funciona, 8 a 15 também funciona. E aí a quantidade de ozônio por ponto é pequena, não é muito grande, porque senão o ozônio pode ir para áreas que você não quer no rosto e trazer prejuízo. Bom, e aí na técnica de aplicação, eu tenho a técnica intradérmica, aonde eu jogo o ozônio na pele. Aqui você vê um descolamento. Aqui você vê um descolamento importante, fazendo no colo intradérmica. Ok? Intradérmica. Aqui a técnica mesoepidérmica, que é só o bisel. Deixa eu ver se eu consigo encontrar esse vídeo aqui. Mesoepidérmica é só a ponta do bisel, criando uma espécie de pápula, mas com um gás, logicamente. Então eu toco na pele e insuflo a pele, com pequenas pápulazinhas. Essa é a técnica mesoepidérmica. O nome mesoepidérmica ele é oriundo da carbox, mas o efeito que se dá na pele é igual ao da carbox. Então não tem como desatrelar. Então, técnica intradérmica, mesoepidérmica, somente aquelas pápulazinhas tocando a ponta do bisel na pele. A intradérmica com retroinjeção. Bom, aqui a técnica intradérmica com retroinjeção. Eu introduzo, retiro e jogo o gás. Então eu introduzo, retiro. Eu gosto de retirar 2/3. E aí eu paro e jogo o gás. Mas quem tem habilidade pode vir trazendo a agulha e já jogando o gás. Intradérmica com retroinjeção. Ok? Aí a técnica intradérmica com pinçamento. Então você faz o pinçamento e joga o gás. Ok? Faz o pinçamento e joga o gás. Aí sou eu mesmo tomando aí um trato. E aí alguns resultados. Então só para recapitular. Intradérmica com retroinjeção, intradérmica com preguiamento e mesoepidérmica são as técnicas hoje que o mercado abraçou. Então, se alguém falar para você, tem que ser assim para tratar a pele. Não tem não, porque a literatura não é específica e o mercado abraçou essas 4 técnicas, todas elas funcionam. Às vezes misturar 2, o resultado é melhor ainda. Ok? Então, concentração de 15 microgramas com um bom resultado. 15 microgramas com bom resultado. 15 microgramas com bom resultado em sulfonado geniano, 6 sessões. E aí, aquela aplicação com a intradérmica com retroinjeção gerou esse resultado aqui, antes e depois, com 15 microgramas também. Aí, flacidez da pele do corpo, foi utilizado 30 microgramas. Aqui do professor Rodrigo Jarrara. No experimento dele, ele resolveu colocar 30 microgramas no corpo e deu um ótimo resultado. Bom, e aí, associações também da ozonoterapia na pele. Radiofrequência, normalmente utiliza-se antes. Microagulhamento intercala-se um em cada mês. Hoje ozônio, mês que vem microagulhamento.
Na intradermoterapia, eu oriento a atenção para você não jogar a substância em seguida o ozônio. O ozônio pode reagir com essa substância, que muitas vezes você não sabe exatamente o que é, e gerar outras substâncias não saudáveis para o corpo da cliente. Então, o ideal é você só fazer o ozônio pós-intradermo uma semana depois, pelo menos. O laser LED pode ser utilizado na mesma sessão, o LED, o laser vermelho principalmente. O jato de plasma, o mesmo pensamento do microagulhamento, faz jato de plasma hoje, mês que vem faz ozônio e vai alternando. E a cosmetologia e nutricosmetologia podem ser associados à hora que se quiser, ok? Bom, e aí essas são as principais. E agora existem outras indicações na estética, como aqui uma palestra, vamos passar de forma mais direta, né? Para acne eu tenho respaldo na literatura para você utilizar na acne. Telangiectasia, embora eu não seja um fã muito grande, porque muita gente faz e não tem resposta boa. Às vezes o vaso, o microvaso danificado, ele é suprido por um outro vaso maior, e por mais que você faça até as aplicações com substância química, você não tem resposta. Então eu sou um pouco, eu tenho má vontade em tratar telangiectasia e microvaso, mas respeito quem tem bons resultados, tá ok? Esse é um trabalho do Bott, de 2010, em que ele cita a aplicação em microvasos com uma concentração de 80 microgramas. Em estrias, a gente pode fazer também a intradérmica com retroinjeção na estria, coisa que eu mostrei agora no rejuvenescimento, a gente pode fazer também. Na terapia capilar, hoje está em alta o uso, então tem alguns trabalhos russos sendo divulgados para tratamento de terapia capilar, inclusive alopecia cicatricial. Pós-operatório de cirurgia plástica. Há muita aplicabilidade. Desde o hematoma simples de uma cirurgia, você pode só colocar ozônio para tirar o hematoma. Retardo no reparo tecidual, decência cirúrgica. Se abrir, pode colocar ozônio. A bag, muita gente com necrose no retalho cirúrgico. As bags têm dado uma recuperação muito grande para o retalho cirúrgico. Clientes que fizeram lipo e tiveram uma sequela de gordura desigual, você pode, ao invés da cliente voltar para o centro cirúrgico, ela pode fazer o tratamento com você no ambulatório para tratar aquela gordurinha desigual. Infecção pós-operatória, que a vida acontece no ponto de sutura. Fibrose pós-lipo, hoje a gente tem reduzido a fibrose pós-lipo, injetando o ozônio bem dentro da estrutura fibrótica. E no pré-operatório tem aqui esse trabalho publicado em 2006, que auxiliou na cicatrização de ferida, o ozônio no pós-operatório de cirurgia plástica. Olha, tem salvado muito cirurgião aí, que às vezes vê a sua cliente envolvida numa situação de necrose no retalho cirúrgico, e aí o ozônio tem que salvar. Às vezes a intervenção bariátrica não tem dado bons resultados, a hiperbárica, o tratamento de hiperbárico, de câmara hiperbárica não tem dado bons resultados, e quem tem salvo a pele dessas clientes é o ozônio. Bom, outras indicações para cicatriz, hoje a gente tem diminuído a altura da cicatriz, e aí, como eu falei, tem um trabalho publicado em 2013 com óleo ozonizado, que diminuiu uma estrutura fibrótica. Limpeza de pele, ao invés do alta frequência, estão usando ozônio. Com microagulhamento, já expliquei. Na hidrolipoclasia, a gente tem ozonizado o soro, injetado o soro e feito ultrassom, ultracavitação ou onda de choque. E aí o mercado tem chamado de hidrolipoclasia ozonizada, que é um nome até legal e vale a pena utilizar, tá ok? E associando com eletrocarbolipólise, a técnica que nós criamos em 2010, e aí ao invés de você usar carbox, pode usar ozônio, tá valendo, tem gente já fazendo isso. E nas discromias, hoje, um resultado interessante é para o vitiligo. O vitiligo tem como respaldo na literatura estresse oxidativo. Quem tem vitiligo está com estresse oxidativo lá em cima.
Então, às vezes, só um ozônio sistêmico já consegue resolver. Hoje tem trabalho publicado com um soro ozonizado intravenoso, diminuindo totalmente o vitiligo. Tá ok? Bom, concluindo, há bastante respaldo na literatura para o uso do ozônio na estética. Isso é fato. Então, vale a pena usar ozônio na estética? Vale a pena usar ozônio na estética. O ozônio é altamente indicado. O ozônio pode ser utilizado na estética. Tem respaldo e tem bons resultados e tem segurança também. Mas uma coisa que eu tenho falado muito para os alunos é tirar o ozônio da caixa quando for trabalhar com estética. Porque a literatura mundial, ela contempla alguma coisa para estética já, mas não contempla tudo. E aqui, eu sou brasileiro, trabalho aqui no Brasil e lido com pessoas, na sua grande maioria do Brasil. Hoje a gente tem saído para outros países, mas é basicamente aqui no Brasil. E aqui no Brasil a gente faz muita coisa que a literatura não contempla. Então, se você fizer o que a literatura não contempla, com critério, uma boa avaliação, com segurança, com cuidado, a tendência é você descobrir coisas que a literatura não contempla, e é o que nós estamos fazendo aqui no Brasil. E a ozonoterapia na estética vem evoluindo a cada dia. E logo, logo teremos muitas publicações de brasileiros colocando na literatura mundial a nossa visão de ozônio na estética. Tá ok? Bom, para a gente fechar, um pouco da sabedoria de Deus para nossas vidas, um pouco de Provérbios, que é um capítulo da Bíblia maravilhoso que nos dá sabedoria do início ao fim. Então lá está escrito no seu capítulo 19, versículo 20: obtenha conselhos e todo o conhecimento que você puder. Assim você terá sabedoria para o resto da sua vida. Felizes os que estão aqui me ouvindo falar um pouquinho do que eu aprendi, lendo, praticando, conversando, estudando. Espero que eu tenha acrescentado um pouco de conhecimento e que isso te dê sabedoria para o resto da vida. Que Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço e até a próxima.